Há histórias que não precisam mencionar Deus para que você o escute. Em Aibane Remei, tudo é silêncio, poeira suspensa, neve que cai devagar, e dentro desse mundo quieto, escondido atrás de muros, vive uma pergunta antiga como o coração humano: o que fazer com o peso que eu carrego dentro de mim? É esse o ponto onde Santo Agostinho entra. Porque Agostinho é, antes de tudo, o pensador da interioridade. O homem que desceu ao fundo da própria alma para descobrir que ali, no lugar mais íntimo e inquieto, havia um sussurro dizendo: eu te fiz para mim. Hoje, nós vamos olhar para Haka, e mais tarde, para Reki, como se fossem personagens das Confissões, e vamos perceber que o anime inteiro é uma dramatização do que Agostinho escreveu há mais de 1000 anos. A alma é uma cidade interna, cheia de becos escuros, memórias partidas e janelas por onde entra luz demais. O vídeo começa no exato momento em que Haka desperta, suada, confusa, saindo de um casulo que se rompe. Um nascimento que não é nostálgico, mas doloroso e profundamente teológico. O mundo de Aibane Remei é uma pequena cidade murada chamada Old Home, que significa casa antiga. Lá vivem seres chamados Aibane. Jovens com asas cinzentas e auréolas, mas que não são anjos. Eles não lembram quem foram antes de despertar. Não sabem por que chegaram ali. Não sabem quando irão partir. Ninguém entra, nem sai dos muros que cercam a cidade. É um limbo calmo, mas claramente imperfeito, como se fosse o intervalo entre ferida e cura. Haka nasce de um casulo, como todos os Aibane, e esse detalhe importa. No anime, eles literalmente brotam de casulos encontrados por humanos. Casulos que surgem misteriosamente em quartos abandonados, como enormes estruturas orgânicas de onde algo quer nascer, mas não sabe ainda se merece viver. O nascimento é violento, as asas saem ensanguentadas, a auréola precisa ser colocada manualmente, nada é glorioso. Tudo é frágil. É assim que Agostinho descreve a alma ferida pela queda. Não como algo maligno, mas como algo quebrado. Haka passa seus dias tentando encontrar leveza naquele mundo, mas há uma sombra dentro dela, uma tristeza sem nome, e quando as suas asas começam a escurecer, nós percebemos. Aquela fuligem é a representação visível de uma culpa invisível. Reki, por outro lado, é a síntese do orgulho ferido. Carrega segredos, tem pesadelos, tenta salvar a si mesma pela força da própria vontade, e falha, como todos nós fracassamos quando tentamos ser nossa própria salvação. O mundo de Aibane Remei não funciona com castigos externos. Cada Aibane carrega sua própria dor, seu próprio vazio, sua própria mancha, exatamente como Agostinho escreve no seu livro Confissões: ninguém me perseguia, exceto eu mesmo. E um dia, alguns Aibane simplesmente partem. Chamam esse momento de Day of Flight, o dia do voo. É o instante em que o peso cai, a memória se reconcilia, e eles encontram paz. Se Agostinho estivesse observando a história dessas duas meninas, ele não perguntaria o que aconteceu com elas. Ele perguntaria: o que está acontecendo dentro delas? Porque toda a cosmologia agostiniana é psicológica, todo drama é interior, todo conflito começa antes do mundo, começa na alma. O casulo de Haka não é apenas um nascimento, é a metáfora perfeita da alma que chega ao mundo marcada pela queda. Agostinho diria: o homem nasce sem se recordar de sua origem, esquecido de si, ferido por dentro. Haka desperta sem memória, sem identidade, sem palavras, mas cheia de sentimento. A primeira coisa que ela experimenta não é alegria, mas confusão. É assim que começa toda a conversão, com o reconhecimento de que há algo quebrado em nós que não sabemos nomear. Quando a tristeza de Haka cresce, suas asas começam a escurecer. Aquela fuligem não é doença física, é estado da alma. Agostinho descreve o mal exatamente assim, não como uma substância, não como um monstro, mas como ausência, como buraco interior,
como a fuligem que aparece quando se queima algo bom. O mal é a falta do bem, ele escreve. A mancha negra de Haka é a ausência de clareza, de sentido, de perdão. É a expressão visual da culpa que não foi confessada. Toda a jornada de Haka se passa, na verdade, dentro dela mesma. Old Home é apenas uma metáfora expandida. Os corredores escuros, os quartos vazios, a neve que cai, são formas externas de sua própria alma tentando lembrar quem é. Agostinho dizia que a alma é uma cidade interna, com praças iluminadas e becos que evitamos olhar, com zonas perigosas onde a memória dói, com portas que não queremos abrir. A Ibane Remei é exatamente isso, um mapa emocional com muros ao redor, onde ninguém entra, ninguém sai, exceto quando finalmente se reencontra com a verdade. Reiki tenta salvar a si mesma. Ela pinta quadros, ajuda os outros, força um sorriso. Mas dentro dela há orgulho, medo e um desespero que ela nunca admite. Agostinho escreveria sobre ela como escreveu sobre si mesmo. Eu me tornava para mim mesmo uma terra difícil de ser habitada. Reiki tenta conquistar seu dia do voo. Tenta ser boa o bastante. Tenta se purificar sozinha. Mas em Ibane Remei, como em Agostinho, ninguém se salva sozinho. A ruptura final acontece quando ela permite ser amada, quando aceita o perdão que não merecia, quando entrega o controle. A graça só entra em quem deixa as portas internas abertas. O dia do voo não é recompensa, é reconciliação. O Ibane parte quando entende, quando se perdoa, quando aceita ser perdoado, quando integra sua memória, quando se encontra com a verdade. Agostinho termina as confissões dizendo: nossa alma está inquieta enquanto não repousa em ti. O dia do voo é exatamente esse repouso. Não é fuga, é retorno. Para Agostinho, o verdadeiro drama humano acontece dentro. A alma contém ruas de medo, praças de desejo, becos de lembranças, e muralhas erguidas contra si mesma. Conhecer-se é caminhar por essa cidade. Reserve momentos de silêncio real, observe seus próprios pensamentos sem fugir deles, pergunte a si mesmo, o que realmente estou buscando? Seja honesto sobre o que encontra dentro. A dor que sentimos não é acaso. Ela aponta para a distância entre nós e o bem. A culpa é o sintoma de um coração desalinhado, uma ferida que pede cura. Quando sentir culpa, não a esconda, nomeie, não fuja da tristeza. Caminhe através dela. Reconheça que certas feridas não são punição, mas sinais. Escreva suas dores para compreendê-las. O maior vício para Agostinho é o orgulho. A alma que acredita bastar-se a si mesma. A pretensão de autocura é a raiz de toda inquietação. Admita seus limites sem vergonha. Peça ajuda a alguém, a Deus, à vida. Recuse a fantasia de controlar tudo. Pratique humildade deliberada. Reconheça a dependência. Se Agostinho pudesse falar diretamente com você, ele diria: olhe para dentro, mas não permaneça sozinho. Você é uma cidade, mas não é seu próprio construtor. A dor que você sente não é um castigo, é um chamado. Não tente se salvar apenas com sua força, isso é orgulho. Aceite ser amado. Aceite ser curado. Aceite que a graça vem de fora, e quando fizer isso, sua alma encontrará o repouso que sempre buscou. A inquietação que você sente não é um erro, é um convite. É Deus chamando seu nome através do vazio. Porque a alma humana, a sua alma, só descansa quando encontra aquilo para o qual foi feita. E esse repouso não está dentro de você. Está além de você. Mas começa no instante em que você admite que não caminha sozinho. A Ibane Remei nos lembra que o vazio espiritual não é um acidente, é um chamado. A inquietação é a marca da alma humana que sabe que não pertence completamente a este mundo.
Haka e Reki nos mostram que não existe autossuficiência emocional, que a identidade sozinha desmorona, que a culpa precisa ser iluminada, que a memória precisa ser integrada, e que a graça, silenciosa como neve, aparece justamente quando desistimos de nos salvar pelas próprias mãos. Essa é a moral agustiniana. O sentido não é criado, ele é encontrado, e é encontrado no único lugar onde o peso finalmente cai, no encontro com a verdade que não passa, no bem que não muda, no amor que não exige retorno. No fim, a Ibane Remei é uma confissão ilustrada, e quando o dia do voo chega, percebemos o que Agostinho sempre soube. A alma é uma cidade interna que só repousa quando encontra sua casa, a sua antiga casa. 寂しいけどよかったんだよね。